artificial entra precisamente aqui na detecção dos defeitos. Estes são alguns exemplos, algumas imagens que nós usamos, e a grande questão que nos leva a termos que usar inteligência artificial visa o facto de que aquilo que é defeito para o cliente A não pode não ser necessariamente defeito para o cliente B, em função dos seus critérios de qualidade e ou seja, da exigência das marcas de moda e dos clientes. Estou aqui a levar algumas pressões de orelhas e eu estou a tentar acelerar. Então, nós tivemos que usar inteligência artificial para adressar esta oportunidade. Aqui um pouquinho a timeline daquilo que tem sido a inteligência artificial, ao contrário do que muita gente imagina, não é um tema de agora. Os primeiros papers de investigação datam dos anos 50, mas como aqui já explicado pelo professor Luís Paulo Reis, mais recentemente é que se começaram a ver as primeiras aplicações reais em que a inteligência artificial começou a interagir com humanos. Na indústria, esta aplicação está agora apenas a chegar. O processo produtivo em indústrias como a indústria têxtil pouco mudou ao longo dos últimos 50 anos e esta aplicação industrial está agora a começar a ser cada vez mais possível devido ao elevado poder computacional de dispositivos que nos permitem correr modelos de inteligência artificial no local, nas fábricas, com dimensões reduzidas e a preços acessíveis, que há cerca de 10 anos era completamente impossível. Algumas das outras potenciais aplicações de modelos de inteligência artificial na indústria passam também por aumento produtivo, usando aplicações como esta do ChatGPT, ou seja, se eu conseguir ter um modelo de linguagem que me consiga, por exemplo, ler tudo aquilo que são registros de ordens de encomenda de uma produção, registros de inventório e registros de produção, eu consigo que ele me comece a sugerir quando é que eu devo começar a comprar então um inventório para a minha produção, como é que eu devo operar as minhas máquinas para elas serem mais eficientes, e consigo fazer não só aumento produtivo, mas planeamento assistido com inteligência artificial. Da mesma forma, posso começar a usar estes registros e estes modelos de linguagem para prever quando é que eu tenho que fazer manutenção às máquinas, para prever quando é que eu tenho que começar a comprar inventório, entre outro tipo de aplicações. O principal bottleneck para este tipo de aplicações que nós estamos agora aqui a descrever prende-se precisamente com a falta de digitalização que falámos há bocado. Se nós não tivermos estes registros digitalizados disponíveis em sistemas informáticos, isto é uma grande barreira para que se possa utilizar em escala este tipo de aplicações. E é para isso que a Smartex está a tentar mudar um bocadinho esta indústria e que espero ver muito mais aplicações deste género, porque é também no fabrico daquilo que é, digamos, as peças comuns do nosso dia-a-dia que podemos ter um impacto sustentável e criar um mundo melhor para as gerações futuras. Acho que acabei antes do tempo. Daí nasce este conceito da fábrica têxtil moderna, digamos assim, e muito obrigado então pela vossa atenção. Ok. Muito obrigado. Ficaram aqui alguns apontadores também mesmo muito interessantes, nomeadamente na parte da sustentabilidade. E uma coisa que nós temos de pensar é que estes modelos de IA, treinar o GPT-2, o GPT-3, o GPT-3.5 gastou bilhões de energia, deitados literalmente ao lixo, porque entretanto treinamos o GPT-4 que é melhor. E portanto todas estas questões da sustentabilidade da IA são questões muito interessantes. Se pensarmos que o ChatGPT bebe meio litro de água para ter uma conversa de 20 questões connosco. Bebe para arrefecer os servidores onde ele está a funcionar. Portanto, meio litro de água é gasto para ter uma conversa de 20 questões com alguém. Passava então a palavra ao Filipe Portela, a quem agradeço também estar aqui. Ora então, boa tarde a todos. É um gosto estar aqui, voltar à Terra, como filho da Terra que sou. E estou cá hoje então para vos falar da AI.pt. Aliás, a primeira vez que estamos a falar disto em público, portanto é um segredo só nosso, está bem? E basicamente o que é isto?
Antes disso, desculpem lá, antes disso, só vos dar uma nota de que toda a apresentação, 90% da apresentação foi feita com inteligência artificial, ok? A única coisa que eu fiz, como disse o professor Luís Paulo, foi fazer o prompt. Os primeiros 2 não ficaram muito bem, mas à terceira gostei do resultado, portanto usei, adicionei o logo e o technet.byte e está feito, ok? Portanto, alguma falta de qualidade também posso-me justificar por aí. Pronto, AI.pt é uma plataforma, é uma marca, capitais principalmente privados, em que o principal objetivo é transformar Portugal num hub de inteligência artificial. Basicamente o que queremos fazer é construir soluções, usando recursos portugueses, construir cá em Portugal, vender para o mundo. Uma ideia relativamente simples, eu diria. Atenção, tudo feito pelo Gamma App, inteligência artificial, só lhe dei, eles meteram. Mas acertou, eu diria, muito bem aquilo que nós estamos a fazer, porque estamos basicamente divididos principalmente em 3 verticais. Temos um vertical de investimento, portanto estamos neste momento a criar um fundo de investimento, capital de risco, de 40 milhões, para investir 80% em startups portuguesas, com tickets entre meio milhão a 2 milhões, portanto numa fase de crescimento. Eventualmente outros fundos para outras fases depois virão mais tarde, mas agora o foco será este. Portanto, foco startups portuguesas em fase de crescimento, produto validado, modelo de negócio está lá, precisam é de apoio a crescer. Portanto, estamos a criar o fundo para isso. Prevemos que em outubro estaremos a passar os primeiros cheques. Esperemos que sim, a correr tudo bem. Temos um segundo vertical que nós chamamos o vertical de comunidade. O único vertical que eu diria que não é comercial, portanto, o principal objetivo neste vertical é mesmo unir as pessoas, unir entidades, pôr as pessoas a falar umas com as outras, parcerias, o que for necessário. Estamos já a fazer algumas coisas, como disse, tudo ainda muito debaixo do radar. Vamos ter para a semana o primeiro evento público em Lisboa, é onde tudo acontece, infelizmente. Espero que consigamos também começar a trazer isto para o Porto e, eventualmente, espero eu, para São João da Madeira também. E vamos ter também em novembro já um grande evento. Estamos a construir a Casa da Inteligência Artificial, casa física mesmo. Mais uma vez, o primeiro espaço vai ser em Lisboa. Espero que também possamos abrir depois outros pontos no resto do país. Mas a ideia é mesmo ser um ponto físico onde startups, pessoas, curiosos, público em geral, queira saber o que é a inteligência artificial, quer interagir com a inteligência artificial, sabe que vai ter ali um ponto físico onde pode ir aprender, onde pode ir brincar com estas ferramentas, digamos. Um último ponto na comunidade, educação. Importantíssimo. Portanto, confesso que era um plano que tínhamos só para 2024, que antecipamos, porque tem sido tanto pedido, que vamos de facto antecipar isso. Porque o que nós acreditamos é que, somos mais otimistas, que necessariamente a inteligência artificial vai eliminar alguns trabalhos, sem dúvida nenhuma, mas o que vai acontecer é pessoas que usam a inteligência artificial vão retirar os trabalhos das pessoas que não usam a inteligência artificial. Portanto, o que nós estamos muito apostados é na educação do chamado upskilling, reskilling. Portanto, queremos as pessoas a utilizar a inteligência artificial, queremos pessoas a serem mais produtivas, a aproveitar melhor o seu tempo a usar a inteligência artificial. Portanto, a nossa educação está muito virada para esse ponto. Um último vertical, que nós chamamos Studio, que é um venture builder, ou se quiserem outra forma de ver, é uma fábrica de startups, de certa forma, onde nós temos as nossas próprias ideias, vamos alocar recursos, já estamos a alocar recursos, portanto alocamos equipa, alocamos capital, o que for necessário. Essa equipa vai testar, vai treinar, vai ver o que é que funciona, o que é que não funciona. Se funcionar, ok, muito bem, reforçamos, reinvestimos, ajudamos essa ideia a crescer, transformar-se numa empresa, eventualmente. Se a coisa não funcionar, pronto, okay, temos pena, realocamos a equipa noutro projeto, noutra ideia. Para já, isto tudo focado internamente, para as nossas próprias ideias, com a nossa própria equipa. Eventualmente, já nos tem pedido bastante também, até poderemos fazer este serviço para fora. A ver, vamos o que acontece. Deixei este slide porque achei curioso
o tópicos que esta ferramenta criou. Não que eu queira dizer muita coisa, foi mais só para demonstrar o poder da ferramenta, mas não que queira aqui acrescentar muito mais coisa do que já disse. Vou só aqui avançar. Este slide acho particularmente curioso, porque no meu prompt eu falava que de facto nós prevemos utilizar o Portugal 2030, já temos algumas candidaturas em curso, e o que é facto é que esta ferramenta foi encontrar uma imagem do Portugal 2030 e meteu no slide. Meio trabalho feito para mim, incrível, só para vos mostrar essa pequena parte. Outro slide também particularmente interessante, porque íamos falar de Responsible AI, não é? Portanto, eu pedi-lhe à ferramenta, okay, faz-me um slide com Responsible AI. Portanto, confesso, nada do que está aqui escrito fui eu que escrevi, ok? Foi a inteligência artificial. Eu tenho alguma dificuldade em chamar-lhe inteligência, mas pronto. Mas foi a ferramenta que de facto fez isto, mas que nós, de facto, concordamos. Portanto, achamos que este é, de facto, o tempo para falarmos sobre uma potencial regulação da inteligência artificial. Não achamos que seja o tempo para a implementar. Portanto, sabemos que a Europa quer estar à frente nisto, como já esteve com o GDPR, o RGPD, peço desculpa, e outros pontos, mas achamos também que a Europa, se calhar, está a avançar rápido demais nesse ponto. Por exemplo, o que tem neste momento e o facto de obrigar as startups a terem uma licença para poderem trabalhar com... Da minha experiência e da nossa experiência, só vai criar entropias e só vai trazer vantagens a quem já está a fazer coisas. Portanto, e as startups, coisas novas, empresas novas que queiram aparecer, acho que isto só lhes vai criar mais problemas. Pronto, a ver vamos o que é que acontece, mas acima de tudo, a inteligência artificial tem que ser feita de uma forma responsável, tem que ser feita de uma forma transparente, dentro do possível, não entrando em muita técnica, mas sabemos que muitas ferramentas e alguma tecnologia não é completamente explicável. Os próprios técnicos, nós próprios, muitas vezes não sabemos o que é que se passa ali por trás. Okay? Temos o input e o output que passa ali no meio. Pronto. Sabemos mais ou menos, mas não temos muito bem a certeza. Portanto, obviamente todos querem perceber o que é que se passa, todos querem que isto seja o mais transparente e o mais ético possível. É continuarmos a trabalhar em conjunto e, acima de tudo, discutirmos muito e falarmos muito, aproveitar que estamos na Europa, que estamos numa democracia, a democracia é mesmo isso, é falar, é discutir os tópicos e partilhar opiniões, e é muito essa a nossa posição. Pronto, quase para terminar, os QR Codes que adicionei, isto não foi a ferramenta que fez. Portanto, apesar de nós ainda estarmos a trabalhar muito debaixo do radar, há várias formas que já podem interagir. Já temos, de certa forma, a GetJetson, que é a nossa primeira empresa AI que já está mais avançada, já está no mercado, já tem uma marca, já tem clientes, que está no mercado do marketing e publicidade e está, de certa forma, a trazer disrupção para as equipas de marketing. Porque o que eles fazem, basicamente, transformam uma equipa de 10, 15 pessoas numa equipa de, se calhar, 3, 4. Portanto, isto já está a acontecer neste momento. E juntem-se à comunidade, juntem-se à discussão, façam parte dos nossos eventos. Estamos a contratar fortemente. Contratamos perto de 20 pessoas nas últimas 12 semanas. Queremos contratar 100 pessoas até ao final do ano, principalmente técnicos, obviamente, IT, developers, product managers, por aí. Mas não só. Vamos contratar muito em Lisboa, obviamente, mas não só. Portanto, vamos contratar remotamente, vamos contratar por esse país fora, em Portugal. Portanto, juntem-se, divulguem. Hoje saíram mais 6 vagas, portanto, estamos constantemente a lançar vagas para o mercado. Juntem-se, partilhem, discutem. E deixo-vos aqui só uma brincadeira final, também tudo feito com inteligência artificial. Se puderem pôr play. Para terminar, fica um vídeo feito de apenas uma foto, para demonstração do poder atual da IA para criar vídeos incríveis. Pronto, uma pequena brincadeira feita apenas com uma foto e a inteligência artificial fez tudo o resto. Obrigado. Muito obrigado, Filipe.
Ficaram aqui algumas ideias interessantes. Nós temos que ter muito cuidado, até mesmo com esta ideia de que os Estados Unidos criam, a China copia e ainda faz melhor, e depois a Europa diverte-se a legislar e a regular e fica atrás, e muito atrás. Na área da IA isto tem sido absolutamente evidente, mas mesmo absolutamente evidente. Lisboa também não é propriamente, pelo menos pelo meu amplo conhecimento de IA no país, não é propriamente o polo da IA nacional, mas algumas pessoas poderão dizer que sim, mas eu, francamente, estou convencido que não. Se calhar abrimos aqui a sessão perguntas do público. Força, não sei se há alguém que tenha microfone que possa... Ou se não, eventualmente... já está a vir um microfone aí, sim. Alô, boa tarde, chamo Álvaro Gouveia, sou empresário. Isto trouxe-me aqui algumas questões e ia colocar uma questão muito concreta. Isto traz aqui uma questão que é se trabalhamos pessoas ou equipas. A experiência que eu tenho neste momento, o ChatGPT, por exemplo, na nossa empresa, é um membro que pertence às reuniões já. É mais um elemento que está nas reuniões. E isto obrigou, de facto, a criar novas formas de comunicar, nomeadamente, e às vezes nós não temos noção disso, 50% da documentação interna que nós tínhamos em instituições de trabalho, documentação, processos, etc., foi tudo para o lixo. Porque isto faz muito melhor, muito mais atualizado e muito mais fiável e mais completo que uma vez a gente está de fazer. Por isso, e o que eu tenho visto, o que nós temos é que treinar as equipas, e às vezes fala-se de pessoas, substituir pessoas. Eu penso que isto temos de treinar equipas inteligentes, equipas de inteligência humana, inteligente para lidar com isto. Porque isto é a base zero. Isto não, toda a gente tem alcance, toda a gente tem este alcance a chegar aqui. Isto é a base zero. Agora interessa construir daqui para a frente. Mas basicamente a pergunta é pessoas ou equipas inteligentes. Há uma área muito interessante em inteligência artificial que se chama os sistemas multi-agente ou sistemas multi-robô, cuja ideia é realmente conseguir coordenar equipas de humanos e de robôs no sentido de múltiplas IAs e múltiplos robôs e humanos interagirem em conjunto e resolverem problemas em conjunto. É uma área muito interessante. Não está tão em voga como o ChatGPT, mas eu se calhar passava aqui a uns colegas, não sei quem é que quer responder um pouco a esta questão. Não sei se isto... Acho que estão a ouvir bem, ok. No nosso caso, particularmente, na nossa empresa, o que tem resultado para nós é que elegemos internamente alguém que é tipo o DRI, ou seja, Direct Responsible Individual, para aplicações de inteligência artificial dentro das diferentes equipas. Essa pessoa tem vindo a reunir com diferentes departamentos e perceber de que forma é que as ferramentas que vai encontrando de inteligência artificial, que é para as equipas de marketing, para os developers, podem servir melhor os seus propósitos. Porque as ferramentas são tantas que se a pesquisa não for focalizada em determinados setores e equipas, é muito difícil nós conseguirmos ter essa aplicação. Mas ou seja, o que resultou para nós, em suma, é haver alguém cuja função, ou parcialmente, obviamente, é fazer este trabalho, tentar perceber o que é que pode resultar para diferentes departamentos. Essa é uma ótima ideia. Nós temos tantas ferramentas e tantos sistemas que, no fim, sobretudo se forem empresas que utilizem ferramentas de IA, não propriamente que desenvolvam IA, é muito difícil de, eventualmente, decidir, de as usar corretamente, etc. Isto é uma área em grande expansão. Tinha só, boa tarde, Paulo Lages, para fazer Lages. Tinha só uma pergunta. Eu estive no outro dia num simpósio com a presença do professor António Damasio, um neurociência bem conhecido, que referia que a inteligência artificial vai ter um limite. E eu queria ouvir a vossa opinião sobre isso. E esse limite, a fronteira, digamos, estava no conceito de sentimento. Sentimento, digamos, que o ser humano tem e que a IA, segundo ele, não iria ter. Sentimento que é construído com base na dor,
na alegria, na raiva, enfim, nesses sentimentos muito humanos. E segundo ele, enfim, eu limito-me a citar o que eu vi, iria ser sempre algo difícil de ultrapassar, se não intransponível em termos de IA. Só a jeito de provocação, e pegando as palavras dele, o que é que tem a dizer sobre este tema, sobre este pseudo-limite? E eu tenho uma opinião muito própria, completamente contrária, mas se calhar deixava aqui os colegas algumas opiniões. Obrigado. Sim, esse de facto é um tópico que já discuti várias vezes e vem muitas vezes acima da mesa. O que é verdade é que já há alguns estudos e há algumas pessoas até que garantem que a inteligência artificial consegue ser mais empática, e eu estou a falar de um sentimento diferente daqueles que mencionou, mas que a inteligência artificial consegue ser mais empática até do que os próprios humanos. Não estou a partilhar a minha opinião, estou a partilhar a opinião de terceiros, não tenho opinião formada sobre isso, honestamente. Mas a verdade é que a inteligência artificial, sendo menos biased, vamos supondo que sim, está a conseguir ser e vai conseguir ser mais empática do que os próprios humanos. E temos que também ter em conta que a empatia muitas vezes é percepcionada pelo outro lado, ou seja, é percepcionada pelo humano que está do outro lado. Portanto, para lhe responder que não lhe respondi, não tenho resposta. Só trouxe mais achas para a fogueira, trazendo mais esta questão da empatia, basicamente. Os sentimentos são algo mais complexo, não é? É um somatório de vários parâmetros. A empatia é um deles e depois há outros, não é? Tristeza, raiva, alegria, digamos. Esse mix, esse caldeirão é que dá aos sentimentos. O António também quer comentar, certo? O meu comentário é que linguagem e sentimento são dois conceitos. E são duas coisas que a espécie humana consegue dominar e que a inteligência artificial consegue dominar apenas uma delas. Não me parece que, à luz do que é a inteligência artificial hoje em dia, possamos falar em sentimento de máquinas. Mas o sentimento é traduzível em palavras e, com certeza, a inteligência artificial pode parecer-nos mais empática do que uma pessoa. Mas trata-se de dominar a linguagem e não sentir. Eu, se calhar, também posso dar uma opinião. A minha opinião pessoal, e discordo totalmente de grande parte das opiniões do António Damasio, é que os sentimentos e as emoções emergem do comportamento complexo do cérebro. As formigas não se vê grandes sentimentos nem emoções, não têm tristeza, alegria, nojo, medo. Se formos para animais mais complexos, como os cães ou os golfinhos, já os conseguimos ver, e o mesmo acontece com isto. A partir do momento em que temos redes neuronais extremamente complexas, que são treinadas, neste caso, por exemplo, os ChatGPT são treinados com linguagem, portanto, obviamente não podem ter grande parte dos sentimentos que nós temos, porque nós fomos treinados, não foi com linguagem, nós fomos treinados com todas as imagens, todas as sensações, todos os contactos que nós tivemos, o tato, o cheiro, etc. Não é? Se tivermos redes neuronais artificiais treinadas da mesma forma, terão certamente o mesmo tipo de sentimentos e de emoções que nós temos. Esta é a minha opinião, é discutível, mas não deixo de a manifestar. Ok, temos aqui tempo para mais algumas questões. Eu, por acaso, peço desculpa. Está ligado? Bom, eu não resisto a intervir porque, de facto, é um tema que eu acho que é muito importante e diz-me bastante. O António Damasio diz que nós temos, que nos distingue, a nossa consciência de nós próprios, é o facto de estarmos ligados a um corpo humano, um corpo físico. E isso é que nos faz sentir fome, faz sentir frio, há uma série de sentimentos que são aquilo que eu chamo de sentimentos, que são muito físicos e estão ligados ao corpo físico. Temos inclusivamente canais, digamos, neurológicos, que essas sensações nos fazem chegar através muito rapidamente ao cérebro. Mas a partir do momento que são sinais captados por sensores e que nos chegam ao cérebro e que são processados no cérebro, no sistema nervoso central, podem ser simulados de qualquer forma através de uma rede neuronal que o simula. E, portanto, eu não consigo compreender porque é que o António Damasio, explicando que essa é a natureza dos sentimentos, física, que é sinais elétricos que são transmitidos a partir de sensores, não pode ser reproduzida e é exclusiva do ser humano.
Explicaste Desculpe, ainda peço melhor a desculpa, minha opinião, obrigado. Peço desculpa não ter... É mesmo essa a minha opinião. não ter Mas se calhar deixava aqui opiniões, porque isto é um assunto muito em discussão Eu e peço desculpa, só das uma opiniões nota, contrárias. mas- Mas obrigado que explicaste Algo- exatamente a minha opinião do ponto de vista dos sensores e da eletrotecnia, onde és especialista. Mas eu quero só um comentário aqui ao Zé Faria, meu amigo e meu colega de faculdade. A questão não é só sensores, não é? Nós podemos ter duas pessoas que sentem exatamente, têm os mesmos sensores, têm a mesma dor e têm uma percepção, digamos, diferente uma da outra. Portanto, é uma forma simplista. Mas pronto, desculpem. Isto é um tema para... Só para adicionar mais achas, à discussão, que acho que é ótima, queria só relembrar que nós temos neste momento os chats GPT a funcionar, não é? Que não é mais do que um modelo estatístico, de certa forma, não é uma inteligência de todo, e já consegue simular de tal forma o comportamento humano, digamos, que já há pessoas a apaixonarem-se pelos chats GPT, não é? E creio que foi o Luís Paulo que mencionou esta antropomorfização dos chats GPT, não é? E é um modelo estatístico, nem sequer é uma inteligência artificial. Portanto, mais uma vez, eu não tenho opinião formada sobre isso, mas que de facto isto está a avançar e evoluir de uma forma muito rápida, está. Se eu puder complementar, eu acho que nós como humanos e expostos a esta nova tecnologia, temos naturalmente uma tendência a tentar encontrar qual é que é o limite dessa tecnologia para nos protegermos a nós mesmos do medo que temos do avanço dela. Acho que, de certa forma, o que podemos tentar e que devemos, como sociedade e como discussão, tentar fazer é perceber como é que nos podemos complementar e não só perceber quais é que são os limites, mas como é que nos podemos distinguir dessa mesma tecnologia. E o que eu acho é que essa distinção, pessoalmente e pela curta experiência que tenho com inteligência artificial, vem não necessariamente do sentido, ou seja, dos sentimentos, mas mais precisamente pelo fator de criatividade, pelo fator humano relacional que nós temos e social enquanto seres humanos em sociedade e pelo input que isso pode ter no nosso desenvolvimento tecnológico e de produtos que sirvam a essa mesma sociedade. Acho que é um bocadinho diferente a percepção de nós tentarmos encontrar os limites para nos protegermos, para, ao invés disso, encontrarmos a complementariedade e a distinção, digamos assim. Eu faria apenas mais um comentário sobre isso. É que, quando falamos em sentimentos, os sentimentos estão associados a um fenómeno da consciência, como o António Damasio também explica, e a consciência é, sobretudo, a manifestação de um processo bioquímico. É verdade que, possivelmente, um sistema computacional poderá implementar ou pôr a funcionar num suporte não bioquímico o mesmo algoritmo. Autores como o Yuval Harari defendem isto. No entanto, a complexidade e o excessivo coupling destes processos bioquímicos com o sentimento e com a consciência parece-me que coloca um nível de complexidade que esta distância me parece difícil de endereçar. Esta é uma boa opinião, porque nós neste momento estamos sobretudo a falar de modelos de linguagem que foram treinados com linguagem. Há muitas pessoas que dizem o ChatGPT, se eu tiver aqui uma maçã e a deixar cair, o ChatGPT não sabe que a maçã cai. Claro que não sabe, porque ele nunca viu uma maçã cair. Nós vimos milhões de maçãs a caírem e de outros frutos e de outras coisas a caírem. O ChatGPT não viu. Portanto, ele é um modelo de linguagem, ele eventualmente leu um livro, leu, entre aspas, onde maçãs caíam e, portanto, sabe que as maçãs caem porque leu num livro. Portanto, é um pouco isso. Nós fomos treinados com todas as nossas sensações desde que nascemos. O ChatGPT foi treinado com linguagem. Portanto, sabe linguagem, não é? Portanto, ou seja, estamos a falar de uma coisa, o ChatGPT ter emoções, claro que não, quer dizer, não faz sentido, não é? Um modelo de linguagem. Portanto, treinado com linguagem e que gera linguagem, portanto, não passa disso, não é? Mas atenção, eu mostrei há pouco robôs e o que é que se vai passar no futuro, treinados com aprendizagem por reforço, etc. E, portanto, esse é o futuro. Vamos esperar aqui 2 ou 3 anos. Ora, acho que temos de avançar, se calhar, para o depoimento final. Se calhar tínhamos aqui tempo para mais uma questão só e depois avançávamos aqui para o encerramento da questão. Tem ali uma questão daquele lado, não sei se alguém pode levar um microfone rapidamente, assim, muito rápido mesmo, para uma última questão.
Obrigada. A questão é rápida. A resposta é que eu não sei. A pergunta é simples. Tem de ser rápida também. Espero que sim. Qual a vossa visão da inteligência artificial na educação? Não de adultos, mas de crianças. Isso é uma ótima questão. Não sei se alguém quer começar por responder. Estou muito esperançado. Nós temos já um projeto a decorrer exatamente nessa área, principalmente para estimular a imaginação das crianças. E quando falo de crianças, estou a falar principalmente de crianças entre os 7 e os 14 anos. Portanto, pré-adolescentes, adolescentes, crianças, pré-adolescentes, crianças. E estamos, de facto, a desenvolver já um projeto nisso. É um dos projetos que vamos, aliás, submeter ao PT 2030, porque, de facto, é tão inovador nesse ponto que estamos muito entusiasmados. Ainda não sei os resultados, vamos ver. Não percebi, desculpa. O que nós estamos a criar, basicamente, é uma ferramenta que lhes permita transformar a imaginação deles para algo tangível. Basicamente, que lhes permita eles próprios criarem os seus livros de histórias, de certa forma. Com texto e imagens. E isto, obviamente, de uma forma que a grande inovação, que isto já existe hoje em dia, não é? O ChatGPT, o Midjourney, todos esses já fazem tudo isso. O que falta aqui, a grande inovação que falta aqui, é a criação de conteúdos seguros para esta população, não é? Portanto, e é exatamente isso que nós vamos aqui, adicionar e, adicionalmente, se conseguirmos, honestamente, eu não sei, alguma moral, algum ensinamento. Mas isso, vamos ver, um passo de cada vez. Mas é, de facto, um dos projetos que eu, pessoalmente, estou mais entusiasmado por ver acontecer. Esta era uma área muito interessante. Eu, por exemplo, eu próprio já orientei ou co-orientei doutoramentos em Ciências da Educação, em Psicologia relacionados com IA. Por exemplo, estou a co-orientar um doutoramento neste momento na Universidade de Aveiro, exatamente sobre a utilização de ferramentas de IA para a educação no ensino básico e secundário. É uma área muito interessante, novamente. Se estiverem interessados, depois enviem-me um e-mail, que eu tenho muito material e tenho apresentações que tenho feito nas mais variadas escolas secundárias e básicas do país sobre exatamente este assunto. Okay? É um assunto mesmo muito interessante e que vai ter muitos desenvolvimentos no futuro. Ou seja, como realmente utilizar estas ferramentas para complementar a educação, não para substituir a educação que é dada em sala de aula. Isso um assunto que não abordámos aqui muito, porque não vinha muito a propósito. Uma outra questão que foi aqui abordada, o Portugal 2030, nomeadamente os projetos de copromoção, provavelmente devem abrir em setembro ou outubro. Portanto, infelizmente não vão abrir antes, é o que temos. A ANI continua atrasadíssima em tudo, mas se estiverem interessados, obviamente, contactem-nos a nós, aos outros colegas que aqui estão, às mais variadas empresas. São projetos muito interessantes em que podemos criar ideias de negócio, projetos que podem ir 1 milhão, 1,5 milhão de euros, dividir a universidade em empresas, geridos por empresas em conjunto com a universidade. Portanto, se estiverem interessados nestas áreas, estejam à vontade para contactar, de certeza os meus painéis estarão todos certamente interessados nisso. Portanto, estejam à vontade e enviem-nos as vossas ideias, é mesmo porque este simpósio serve muito para isto. Gostava de encerrar e agradecer aos colegas de painel e passar a um depoimento final. Temos aqui o professor Arlindo Oliveira, também uma pessoa que, embora não seja diretamente investigador na área de IA, é uma pessoa que ao longo dos anos tem feito um percurso muito interessante na área de inteligência artificial, nomeadamente com opiniões na comunicação social e opiniões muito firmes e de grande qualidade sobre este tema. Vamos acabar com um depoimento do professor Arlindo Oliveira, mas antes gostava de agradecer aos membros do painel e pedia um aplauso para todos. Olá, agradeço o convite para falar aqui neste evento da TechNet e lamento não poder estar presente em pessoa e, portanto, enviar este curto vídeo. O que me pediram foi que falasse um pouco sobre o estado atual da inteligência artificial e do seu impacto potencial no nosso tecido produtivo. Em primeiro lugar, uma nota que o grande entusiasmo que observamos hoje pela inteligência artificial é realmente o resultado de um processo já longo, de muitas décadas, mas que na última década em particular tem conhecido resultados muito importantes. Em particular, resultados na área da visão por computador, que permite automatizar vários aspectos da inspeção visual e da análise visual, da vigilância, etc. Da língua natural, que tem sido mais falado por causa do aparecimento do ChatGPT, mas que realmente resulta de um conjunto
de desenvolvimentos, que também têm mais de 5 anos, e que culminaram, de facto, no ChatGPT e nas dezenas de outros modelos disponíveis que existem agora, e também outros métodos que permitiram a geração de outros tipos de conteúdos, como imagens, vídeos e som. Portanto, esta combinação da capacidade para analisar dados de imagens, dados de vídeos, dados de língua natural falada ou escrita, levaram a inteligência artificial para um novo patamar e onde vai ter um impacto significativo na economia. Em particular, terá um impacto significativo na nossa capacidade para ser mais produtivos, para conseguir obter mais resultados com o mesmo esforço. Relembro que a produtividade, em particular a baixa produtividade em Portugal, é um desafio significativo e, portanto, Portugal estaria admiravelmente posicionado para beneficiar de uma utilização mais intensa das tecnologias de inteligência artificial, porque, por um lado, poderia aumentar a nossa produtividade, ou poderá aumentar a nossa produtividade, e, por outro lado, endereça um problema que também é particularmente marcante em Portugal, que é o problema da falta de recursos humanos qualificados. Portanto, nós temos que ter as pessoas que estão disponíveis a trabalhar da maneira mais eficaz possível, a serem o mais produtivos possíveis e a conseguirem fazer o trabalho de mais pessoas possíveis. E, portanto, estes são dois desafios importantes para Portugal, a escassez de recursos humanos e a baixa produtividade, e são dois desafios que a inteligência artificial está admiravelmente posicionada para endereçar. À medida que estas tecnologias, em particular os grandes modelos de linguagem, vierem a ser integrados com bases de dados, com sistemas de procura, com sistemas de produção e até mesmo com robôs para interação com o mundo físico, vamos assistir rapidamente, nos próximos 5 a 10 anos, a uma alteração profunda da forma como os nossos processos produtivos e de apoio ao cliente e quer de serviços, quer industriais e mesmo na agricultura vão ser alterados. E, portanto, devemos todos preparar-nos para esta revolução, que de facto já está a acontecer, mas vai intensificar-se nos próximos anos. A tecnologia neste momento é muito acessível, pessoas com o mínimo de formação podem usar a tecnologia em diversas vertentes. E, portanto, não há razão para Portugal não se familiarizar, para os portugueses não se familiarizarem, para Portugal não beneficiar destas tecnologias de inteligência artificial, que, sem sombra de dúvida, são uma oportunidade particularmente importante para o nosso país. Muito obrigado e desejo um excelente tempo. Muito obrigado a todos. Isto encerra então este painel. Teremos agora uma curta cerimónia de encerramento. Okay. Novamente agradeço a todos os oradores, incluindo o professor Arlindo. Muito obrigada. De facto, estamos a chegar ao fim, mas eu sinto que podíamos ter outro TecNet só organizado com base aqui na inteligência artificial. De facto, há pano para mangas. Estamos a chegar ao fim. O secretário de Estado do Ambiente quis deixar uma mensagem, embora não esteja presente, mas deixou uma mensagem para todos os presentes. Começar por cumprimentar o Sr. Presidente da Câmara Municipal de São João da Madeira, o meu amigo Jorge Sequeira, agradecendo profundamente o convite que me endereçou para estar com todos vós a participar, embora à distância, nesta edição do TecNet Byte, uma iniciativa que reúne profissionais de tecnologia, empreendedores, empresários, investidores e instituições, com o propósito de debater alguns dos seus projetos mais inovadores e que poderão ser a nova tinta sobre a tela que é o nosso futuro. É precisamente este ponto que gostaria de sublinhar nesta minha curta intervenção. Nos últimos anos, vivemos dois momentos que testaram a resistência económica e política do nosso modo de vida. Provavelmente nenhum de nós tinha previsto ou presumido que tivéssemos de enfrentar uma pandemia tão grave como foi a da Covid-19, nem que, no momento da sua recuperação, tivéssemos uma invasão absolutamente injustificada e criminosa por parte da Federação Russa à Ucrânia. Estes dois momentos ficarão nas páginas da história da humanidade e com particular intensidade na história comum dos europeus, como momentos marcantes
importantes para a refinição geopolítica e para o fortalecimento das instituições europeias, que uma vez mais compreenderam que em momentos de crise só conseguem ultrapassar os desafios a um nível supranacional, dando novos passos na integração europeia que se tem vindo a construir desde a década de 50. Mas estes dois momentos expuseram uma outra constatação. A Europa tem de ser mais resistente e capaz de responder às adversidades que o mundo mais imprevisível lhe pode colocar. Para que isto possa acontecer, a União Europeia tem de deixar de estar tão dependente de matérias-primas e de recursos energéticos, tem de avocar a liderança global na investigação e desenvolvimento e tem de assumir cabalmente que o seu sistema económico não pode estar assente na linearidade, mas sim na circularidade. Esta visão, que conjuga preocupações ambientais, económicas e geopolíticas, é o aspecto central do Pacto Ecológico Europeu, que definiu uma estratégia de desenvolvimento e um roteiro para tornar a Europa mais sustentável, justa e próspera, com uma economia moderna, eficiente em termos de recursos e mais competitiva. É este novo paradigma de inovação e de circularidade que permitirá ao nosso país, integrado no seu bloco regional, preparar-se para os desafios futuros, fazer surgir uma nova geração de empregos verdes, assegurar a sustentabilidade ambiental para os que vierem depois de nós e incentivar uma mudança mundial por efeito de contágio, fazendo com que o multilateralismo, que possibilitou o progresso económico, social e político no pós-guerra, possa manter a sua estabilidade e agora também assegurar uma transição ecológica justa. É isto mesmo que precisamos para garantir a sustentabilidade dos nossos recursos, o bem-estar das populações e o futuro das novas gerações. Precisamos que todos nós, indivíduos, empresas, entidades públicas, administração local e central, estejamos verdadeiramente empenhados na participação e realização desta onda de inovação, investigação e circularidade. É a nossa ação, por mais simples que possa parecer, que pode ter um grande impacto e ser um catalisador para mudanças estruturais na nossa forma de encarar os velhos hábitos e métodos de uma economia linear, marcada pela extração desenfreada de recursos finitos e pela apologia do consumo desmedido. Queria por isso agradecer-vos por manterem o foco na inovação e na procura de novas soluções mais capazes de dar resposta aos desafios futuros, deixando o desejo de que o trabalho meritório que têm vindo a desenvolver possa servir de fôlego mobilizador para todo o país e que com ele possamos ser céleres e certeiros a agarrar novas oportunidades que a revolução tecnológica que estamos a assistir pode fornecer na sustentabilidade ambiental de Portugal e no bem-estar das portuguesas e dos portugueses. Muito obrigado. E damos por encerrada esta edição de TecNet Byte. Eu, em nome da Sanjotec e da Câmara Municipal de São João da Madeira, agradeço a presença de todos os moderadores, de todos os oradores, de todos os empresários e empreendedores que ao longo destes 2 dias não arredaram pé e esperamos que isto tenha sido produtivo para todos. Muito obrigada e até uma próxima edição de TecNet. Obrigada a todos pela vossa presença.